TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque aos dados da indústria. A Prefeitura de Petrópolis vai deixar uma dívida quase bilionária para as próximas gestões. São pelo menos 530 milhões de reais somente de juros. A Estácio Petrópolis está promovendo uma série de minicursos presenciais e gratuitos e aberto ao público em geral, para proporcionar aprendizado rápido e relevante em diversas áreas do conhecimento. O Estado, inclusive, iniciou as segundas etapas da obra do túnel extravasor. A intervenção é uma das etapas mais esperadas pelos moradores da região do Quissamã. E a Câmara de Petrópolis aprovou a criação de uma unidade de pronto atendimento animal em Petrópolis. E os dados do IBGE apontam que o volume dos serviços avançou 0,4% em março. O diálogo com o objetivo de acompanhar a movimentação no mercado de trabalho e quais setores mais têm impactado para o avanço das oportunidades. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, ao vivo, pela TV Correio da Manhã. E você, nas nossas plataformas digitais, também acompanha a nossa programação ao vivo no Facebook e no YouTube em TV Correio da Manhã. A nossa equipe também está a postos no nosso site tvc16.com, levando até você o melhor e o mais importante que acontece aqui na nossa região de cobertura. E é claro, você que também nos acompanha no interior do estado, nas cidades de Três Rios, Teresópolis, Paraíba do Sul, Nova Friburgo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique à vontade para interagir, comentar e compartilhar a nossa programação. A gente começa a edição de hoje falando sobre oportunidade, prestação de serviço público fundamental para a população petropolitana. A Estácio Petrópolis está promovendo uma série de minicursos presenciais e que são gratuitos e abertos ao público em geral, a fim de proporcionar aprendizado rápido e relevante em diversas áreas do conhecimento. Os cursos vão começar agora a partir do dia 17 de maio e representam uma oportunidade para pais dos alunos e a comunidade em geral e os interessados de se capacitarem e adquirirem novos conhecimentos, com uma variedade de temas, incluindo, por exemplo, inteligência artificial, dor e qualidade de vida, educação financeira, eletricidade residencial, culinária, marcenaria, media training, primeiros socorros, entre outros, como, por exemplo, construções residenciais e alimentação saudável. O evento oferece, então, aí uma programação completa e variada para a população petropolitana e que vai ser ministrada por profissionais experientes e também, obviamente, capacitados, renomados em cada uma dessas funções. E, é claro, não deixe de participar. As inscrições são feitas online e, ao término de cada curso, os participantes vão receber um certificado de participação, reconhecendo o esforço e o compromisso com o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de novas habilidades. As vagas para cada turma são limitadas e para se inscrever tem um link no site tvc16.com para você acessar e conseguir fazer a sua inscrição. Não deixe para a última hora, porque vai ser de extrema importância, principalmente para aqueles que estão aí na busca, pela primeira oportunidade de emprego, que ainda não tem uma experiência em algum setor. Busque alguma área, são diversas que a gente citou aqui, e como é gratuito, é uma ótima oportunidade para se capacitar. Falando agora sobre transporte público, e obviamente a gente sabe a situação hoje de Petrópolis, a Prefeitura anunciou o recebimento de 241 milhões de reais por meio do PAC Seleções. A equipe do Correio Petropolitano entrou em contato com um economista para entender qual que é o custo real da aquisição de novos ônibus para Petrópolis.
E o cenário é preocupante, principalmente para as próximas gestões. O anúncio da Prefeitura de Petrópolis foi realizado na última semana, após o projeto ser aprovado pelo presidente Lula. O valor de R$ 241 milhões destinado à aquisição de 182 ônibus comuns e 30 elétricos será pago em 20 anos à Caixa Econômica Federal, com juros de 6% ao ano, o que vai gerar uma dívida quase bilionária para as próximas gestões. Quando a gente está falando em empréstimo bancário, ou empréstimo desse tipo que a prefeitura fez, né, os juros compostos, eles são juros sobre juros, ou seja, se você pede emprestado R$ 1.000 e é 10% ao ano para facilitar a conta, né, então no final do ano você está devendo R$ 1.100. No próximo ano, os 6% é em cima dos R$ 1.100. Tá certo? No terceiro ano, é em cima dos 6% dos 1.100. Então, por isso que esse negócio vai subindo. O empréstimo com a Caixa Econômica Federal, por meio do Parque Seleções, também define uma taxa de 3% como título de taxa administrativa e de risco, paga mensalmente durante o período de carência e de amortização. A Prefeitura vai começar a quitar o empréstimo a partir de 2028. Com os cálculos realizados e levando em consideração apenas os juros de 6% ao ano, a Prefeitura de Petrópolis pode pagar mais de R$500 bilhão somente de juros. E o valor total da dívida será em torno de R$ 770 milhões, o que atualmente é equivalente a 70% da renda anual da Prefeitura. O economista ainda alertou que, durante o período de carência, apesar de não haver a necessidade de pagamento das parcelas, os juros são contabilizados no período. Apesar de, quando a gente fala carência, a gente pensa, não, a gente vai começar a pagar só daqui a 4 anos. Sim, vai começar a pagar daqui a 4 anos, mas, apesar de você não pagar nesses meses, os juros estão sendo calculados, tá? A Prefeitura ainda não informou como pretende utilizar os recursos liberados por meio do PAC Seleções, mas tendo em vista o prazo de carência, a dívida quase bilionária será paga pelos próximos prefeitos da cidade e, mesmo que Rubens Bontempo se reeleja, pagará apenas o valor referente ao primeiro ano. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis, mas nós não recebemos resposta até o fechamento dessa edição. E aí, em meio a esse cenário todo, a gente tem aí, principalmente, a falta, da transparência, o que já é comum, inclusive, em alguns casos por parte da Prefeitura de Petrópolis, em não esclarecer como esse recurso vai ser utilizado. A compra vai ser para a compra dos ônibus, perfeitamente. Esses ônibus vão ser doados para as empresas, esses ônibus vão ser negociados com as empresas, a prefeitura vai fornecer os ônibus, em contrapartida as empresas vão ali, por exemplo, dar um desconto na passagem, ou a passagem vai ficar, por exemplo, congelada por determinado período. Esses ônibus vão integrar novas licitações do transporte em Petrópolis. A prefeitura vai assumir o transporte das empresas. Tudo isso não foi esclarecido. E aí você tem uma dívida de quase R$1 bilhão, são 792 milhões aproximadamente, e que vão ser pagos a partir de 2028. Ou seja, as gestões futuras é que vão ter que arcar com esse custo, com essa dívida. E levando em consideração todo o cenário que Petrópolis passa, a questão da arrecadação do ICMS, que até hoje não foi definida, que Petrópolis vai continuar com a arrecadação, não vai continuar, o índice de participação dos municípios vai ser de 4, alguma coisa, vai voltar para 1, alguma coisa, ainda não está claro. Até porque a Prefeitura de Petrópolis se baseou em uma decisão para simplesmente começar a cobrar, para ter esse reajuste, e aí é uma liminar, obviamente, ela pode, existe recurso para derrubar essa liminar, e aí Petrópolis fica nesse meio do caminho, vai ter, não vai, entra recursos que no futuro podem não ser contabilizados para os cofres públicos, e agora assume uma dívida basicamente de quase R$1 bilhão. Somente de juros são 530 milhões, é mais que R$500 bilhão.
para o orçamento que hoje Petrópolis tem, a gente pega a lei orçamentária anual, foi pouco mais de R$1 bilhão a receita anual, ou seja, de todo o ano da prefeitura. E tem agora, vai ter, né, uma dívida aí de pelo menos 790 milhões de reais para os próximos prefeitos. É importante, obviamente, trocar, substituir os ônibus que hoje estão operando? Com toda certeza. Nós tivemos nesse fim de semana ônibus que perdeu freio, na verdade na segunda-feira, da Cascatinha, que perdeu freio, foi reprovado em 4 de 6 vistorias realizadas pela CPTrans. Teve ônibus que teve princípio de incêndio em ônibus da Vila Felipe. Ainda nesse mês de maio tivemos aí ônibus que perderam freio no Sargento Boining, na subida da Batata Frita ali no Valparaíso, que inclusive atingiu 2 veículos de passeio, né? E a situação é essa. A clareza do tema não tem sido dada. E a população, além de ter que continuar vivendo com esse problema do transporte, a licitação do TCE foi suspensa pelo TCE, porque encontrou irregularidades no edital que faria ali a mudança das empresas, das linhas que hoje é operada pela Cascatinha. Então, em todos os lugares tem um problema. A Prefeitura de Petrópolis não conseguiu ainda solucionar o transporte público. E em meio aí a tanta situação, tanto problema com os ônibus, que mostram a necessidade urgente de se substituir os ônibus, nada é feito, mas a dívida vai vir. E Petrópolis vai ter que conseguir arcar com essa dívida para não se tornar uma bola de neve, o que também basicamente se tornou por ser juros compostos. É uma conta simples, mas que para uma cidade que passou pelo que passou, pelo cenário atual do transporte, é uma dívida um tanto quanto alta. Mudando de assunto, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou em sessão ordinária, na última quarta-feira, uma indicação que sugere ao município a instalação de uma unidade de pronto atendimento animal na cidade, ou seja, uma UPA para os animais. No texto do documento, a saúde animal ela é diretamente ligada à saúde pública, uma vez que saudáveis, os animais deixam de transmitir possíveis zoonoses, ou seja, doenças. A UPA animal deve permitir a identificação precoce e o tratamento eficaz de doença dos pets. Inclusive, a unidade também vai potencializar a realização de campanhas de vacinação em larga escala, contribuindo para a imunização de animais domésticos contra doenças como a raiva, parvovirose, leptospirose, entre outras, o que não apenas protege os animais, mas também reduz o risco de transmissão de doenças aos seres humanos, promovendo a saúde coletiva. O governo do estado do Rio de Janeiro iniciou nessa semana, por meio das secretarias de Obras Públicas e Infraestrutura, a concretagem do fundo do túnel extravasor do Rio Palatino, aqui em Petrópolis. A intervenção é uma das etapas mais esperadas pelos moradores da região do Quissamã e fundamental dentro das obras de recuperação do equipamento. O túnel extravasor tem papel estratégico para mitigar alagamentos no centro histórico de Petrópolis durante as chuvas de verão. E essa nova etapa tem o objetivo de recuperar a estrutura na localidade. Atualmente, cerca de 70 funcionários atuam em diferentes frentes de trabalho para a recuperação da estrutura do túnel, que tem mais de 3 metros de extensão entre o centro e o bairro Itamaraty. O túnel extravasor do Rio Palatino foi construído em 1960 pelo governo federal e, desde então, nunca havia recebido manutenção ou investimento. E os esforços do governo do estado para as obras estruturais da primeira etapa já foram concluídas e os resultados já puderam ser percebidos em março deste ano, quando uma forte chuva atingiu a cidade de Petrópolis. Na primeira etapa das obras de reforço do túnel, foram realizados os trabalhos de requalificação do fluxo hidráulico para melhor escoamento das águas pluviais e redução dos riscos de alagamento, desobstrução e desassoreamento do piso do túnel. Já na segunda etapa, que já está em andamento, equipes técnicas atuam nos serviços focados nas comportas da galeria, no jateamento de concreto nas paredes e no teto, além de realizar a aplicação de resina anticorrosiva no concreto. O investimento nessa segunda fase é de R$ 41 milhões e a conclusão está prevista para março de 2025.
De fato, a gente espera aí, né, que essa conclusão, esse prazo seja de fato realizado, isso porque a população como um todo ali do Quissamã se preocupa e é o importante agora aproveitar justamente esse período de estiagem para agilizar esse processo, para agilizar essas intervenções e a população possa, no próximo período de chuvas, começa em torno ali de outono e que se estende até março, tenha uma tranquilidade maior para conseguir ficar em casa, dormir. Isso porque a gente sabe, depois da tragédia de 2022, tanto em fevereiro quanto em março, muitos, infelizmente, até hoje passam por impactos por conta da chuva. Nós trouxemos já, inclusive, aqui no Correio Petropolitano Debate, né, falando um pouco sobre a tragédia dos 2 anos aqui na cidade, e muitos até hoje, quando começa a chover, não conseguem dormir, têm transtornos de ansiedade, entre outros sintomas. Então é mais do que necessário que essas intervenções sejam finalizadas a fim de garantir a segurança, principalmente, da população e o retorno da normalidade. Porque de falar que já voltou ao normal, isso não aconteceu ainda. Diversas localidades afetadas em Petrópolis naquele ano ainda passam por dificuldades, entre eles o Quissamã. Então a normalidade vai voltar a partir do momento que esses moradores tiverem essas obras finalizadas, concluídas, e aí sim poder restabelecer ali a sua moradia com segurança e tranquilidade. Mais de 300 doses da vacina contra a influenza já foram aplicadas na vacinação itinerante que foi realizada em Petrópolis pela Secretaria de Saúde, em uma iniciativa que visa ampliar o acesso à imunização na cidade. Ao todo, foram contabilizadas 316 doses aplicadas até o momento. A ação tem percorrido os terminais rodoviários e repartições públicas do município e busca atingir o maior número possível de cidadãos. Nessa quarta-feira, na última quarta-feira, ontem no caso, o posto de imunização, hoje é quarta-feira, né? Perdido um pouco aqui no tempo, né, pessoal? O posto de imunização vai estar montado no terminal do Itamaraty de 4 da tarde até as 8 horas da noite. E vai oferecer, mais uma vez, aí, a oportunidade para a população se imunizar. E amanhã, essa ação vai ser realizada no terminal rodoviário do Bingen, também nesse horário, de 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. Para você realizar a imunização, basta ter ali um documento oficial com foto. Se possível, né, você vai passar por essa região para trabalhar, para estudar, para algum outro compromisso, aproveite e já leva a caderneta de vacinação também, já que você já sabe aí esse cronograma, para você já atualizar também na sua caderneta de vacinação. Além disso, a gente lembra e ressalta aqui a campanha contra a influenza nesse ano, segue até o dia 31 de maio, em todas as unidades básicas de saúde, postos de saúde da família, no Centro de Saúde Coletiva, aqui no centro de Petrópolis. Não deixe de se imunizar. Foi aberta a toda a população acima dos 6 meses, é rápido e simples e eficaz também para evitar aí, né, a internação, o agravamento da doença, caso a pessoa se contamine com o vírus. Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Tem mais informação para você, a previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres. E, claro, a gente vai falar sobre a frente fria que está chegando de fato aqui para a nossa região. Não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber então como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo sobre a previsão do tempo. E de fato, né, Eric, a frente fria chegou e o povo petropolitano já conseguiu mais uma vez lembrar daquele famoso russo que chega para a cidade. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Hoje, finalmente, eu começo a previsão do tempo sem aviso de onda de calor. Realmente, né, o declínio na temperatura, como eu havia falado ontem, chegou e até a chuva já começou a aparecer em algumas regiões, né? Então, por isso, vamos à previsão do tempo para o dia 16 de maio, quinta-feira. E nós vamos colocar as cidades aqui em tela cheia para que vocês possam acompanhar melhor a condição de cada cidade, né? Em Nova Friburgo, vocês já conseguem perceber que o dia será de sol entre nuvens, temperatura estável e não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de temperatura estável. O dia será de muitas nuvens no céu e não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. A previsão no município de Petrópolis será de ligeira elevação na temperatura. Ainda assim, o dia será de grande acumulado de nuvens no céu e neblina. A intensidade dos ventos deve se manter fraca e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será marcada por sol entre nuvens e temperatura estável. Os termômetros da região vão variar entre mínima de 20 e máxima de 30 graus, como vocês podem acompanhar no nosso telão, e também não há probabilidade de chuva no município. Em Pati do Alferes, a previsão é similar, sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 18 e máxima de 31 graus.
E para finalizar, em Três Rios, a temperatura continua caindo, mas o dia não será de chuva. Os ventos serão fracos na região e o céu será de muitas nuvens. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. Lembrando, Richard, que a temperatura realmente diminuiu, mas o frio ainda não chega com tanta potência assim, né? Os termômetros continuam aí com números estáveis. Com certeza, Eric, mas de fato hoje em Petrópolis, para quem estava aí passando por essa semana, né, de calor, 30, 31 graus, hoje já conseguiu ter um cenário bem diferente e relembrar um pouquinho do que é o inverno aqui na cidade. Sem dúvidas, né? Já sentiu a diferença aí na temperatura. A máxima estava fazendo o quê? 38 graus? Já deu para sentir bastante. Com certeza. Obrigado pelas informações, Eric. Um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. A gente dá prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate falando sobre uma informação agora e que é uma informação tanto quanto positiva para muitos brasileiros, viu? Cerca de 4 milhões e 400 mil trabalhadores com carteira assinada nascidos em maio e junho já podem sacar, a partir dessa quarta-feira, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2024. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. No Rio Grande do Sul, além do pagamento para os nascidos em maio e junho, serão antecipados para esta quarta-feira os créditos dos beneficiários para os nascidos de julho a dezembro. A medida deve beneficiar aí 702 mil trabalhadores afetados pelas fortes chuvas no estado e que vão receber o valor total aí de mais de 726 milhões de reais neste mês. Ao todo, a Caixa Econômica Federal vai liberar mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PIS, ou então o número final de inscrição do PASEP. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro até o dia 15 de agosto. Neste ano, cerca de 27 bilhões podem ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, o abono salarial de 2024 vai ser pago aí a pouco mais de 24 milhões e 870 mil trabalhadores em todo o país. Desse total, pouco mais de 21 milhões são da iniciativa privada e recebem o abono do PIS, e pouco mais de 2 milhões, quase 3 milhões aí de servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito ao PASEP. O PIS ele é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil, como ocorre tradicionalmente. Os pagamentos vão ser divididos em 6 lotes, baseados nos meses de nascimento. No caso do PIS e no número final de inscrição, no caso do PASEP. O saque começará nas datas de liberação dos lotes e acaba até o dia 27 de dezembro deste ano. E após esse prazo, será necessário aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e da Previdência para realizar o saque, caso a pessoa não faça dentro do período determinado. A gente fala agora sobre Nova Friburgo, porque a cidade vai receber 85 milhões de reais por meio do programa PAC Seleções. Desse valor, 50 milhões vão ser referentes ao transporte público e 35 milhões para a contenção de encostas. Ao todo, 91 municípios brasileiros com problemas recorrentes de deslizamentos de terra foram selecionados para receber obras de contenção de encostas, incluindo Nova Friburgo. As intervenções vão ocorrer nos municípios classificados pelo governo federal como críticos, onde há alto risco ou muito alto para a população local. A cidade vai receber 35 milhões de reais para a contenção de encostas. Nova Friburgo também vai receber 50 milhões de reais para o transporte público, com aquisição de ônibus elétricos e com ar-condicionado. A cidade também deve receber intervenções por meio do PAC para o programa Minha Casa Minha Vida. Estão previstas ainda 33 unidades habitacionais e a retomada de outras 39 que estavam com as intervenções paralisadas no município, além da retomada e conclusão de contenções de encostas em áreas de risco e conclusão em novas obras de drenagem no Córrego Dantas e no Rio Bengalas. Para o transporte, os 50 milhões de reais serão disponibilizados por meio de empréstimo bancário. Juro simples, o primeiro ano é 6% em cima de R$1.000. O segundo ano é 6% em cima de R$1.000 e assim por diante.
Quando a gente está falando em empréstimo bancário, ou empréstimo desse tipo que a prefeitura fez, né, os juros compostos, eles são juros sobre juros. No estado do Rio de Janeiro, 56 cidades serão atendidas com as obras do novo PAC. Entre elas, Petrópolis, Duas Barras, Nova Friburgo, Teresópolis, Macaé, Cachoeiras de Macacu e Miracema. Inclusive, é bem similar ao que Petrópolis fez, né? A Petrópolis recebeu aí 241 milhões de reais para transporte. São 182 ônibus comuns e 30 elétricos. Nova Friburgo também recebeu esses 50 milhões, também por formato de empréstimo. E o cálculo é basicamente o mesmo referente a Petrópolis. A única coisa que varia em relação à cidade imperial é referente à quantidade de anos e também em relação à quantidade do valor que foi, né, desse empréstimo que foi dado para Petrópolis, quase, né, 5 vezes, na verdade, quase 5 vezes a mais do que para Nova Friburgo. O fato é, a cidade também vai ter que pagar esses 50 milhões de reais com juros sobre os juros e, obviamente, esse cálculo a gente faz de acordo com o período em que foi necessário esse pagamento e também, né, o quanto que vai ser pago pela prefeitura mensalmente. Falando ainda sobre questões de dinheiro, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.724 da Mega Sena que foram sorteadas na última terça-feira em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, nessa quinta-feira, será de 25 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 11, 21, 24, 26, 42 e 54. A quina teve 28 mil apostadores com acertos e cada um vai receber aí pouco mais de R$ 49.900. Já a quadra foram 1.955 ganhadores e cada um vai receber um prêmio de pouco mais de R$ 1.000. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. E para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. As apostas simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5,00. Em março desse ano, o volume de serviços no Brasil mostrou expansão, um avanço de 0,4% quando comparado ao mês de fevereiro, na série com ajuste sazonal, após recuar 0,9% em fevereiro. A gente vai acompanhar a análise do Rodrigo Lobo, ele que é analista do IBGE e traz os motivos desse avanço do setor. Mostrou uma variação positiva de 0,4% na passagem de fevereiro para março de 2024. Isso coloca o setor de serviços 12,1% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020, e também faz com que o setor de serviços opere 1,5% abaixo do ápice da série histórica alcançado em dezembro de 2022. O crescimento do mês de março do setor de serviços ocorre de maneira espalhada, já que 4 dos 5 setores acompanharam esse movimento de expansão. Os destaques ficaram com os serviços de informação e comunicação, impulsionados pelo avanço das empresas que atuam com serviços de tecnologia da informação, como, por exemplo, consultorias em tecnologia da informação, desenvolvimento e licenciamento de softwares. O segundo impacto positivo em termos setoriais para o mês de março ficou com a atividade de serviços profissionais administrativos e complementares, impulsionados pelos ramos de administração de negócios em geral, serviços de engenharia e também empresas que atuam com programas de fidelidade e cartões de desconto. Com contribuições mais modestas, ainda no confronto contra fevereiro, a gente teve os transportes com uma variação positiva de 0,3%, impulsionado pela parte de transporte rodoviário coletivo de passageiros, transporte ferroviário de cargas e também o transporte dutoviário, e também um crescimento ali de 0,6% vindo dos serviços prestados às famílias, impulsionado pela parte de restaurantes. No confronto contra iguais períodos do ano anterior, a gente teve o setor de serviços recuando 2,3% em março de 24 contra março de 23. Esse resultado de queda mais expressiva é reflexo de uma menor quantidade de dias úteis observada, já que a gente teve 23 dias úteis em março de 23 contra 20 dias úteis em março de 24. Isso reflete, então,
numa menor quantidade de contratos de prestação de serviços. O setor que mais sentiu esse reflexo foi o setor de transporte, com uma queda de 10,7%, pressionado ali pela parte de gestão de portos e terminais, transporte rodoviário de cargas, dentre outras atividades de transporte de passageiros e também de cargas. No acumulado do primeiro trimestre do ano de 24, o setor de serviços segue com taxa positiva, avançando 1,2% e revertendo a queda observada no último trimestre de 23, que havia sido de 0,5% negativo. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços segue mostrando perda de dinamismo ao passar de um crescimento de 2,2% em fevereiro para um avanço de 1,4% em março de 2024. Esses foram os principais resultados da pesquisa mensal de serviços do mês de referência, março de 2024. A gente acompanhando aí a análise do Rodrigo Lobo, né, que mostra aí, primeiro trimestre em todo esse ano, o volume de serviços aí com alta de 1,2% quando comparado ao último trimestre de 2023. Vamos à Volta Redonda conversar com a nossa repórter Ana Luísa Rossi, que vai trazer informações da região sul-fluminense. Ana, boa tarde para você. Olá, Richard, boa tarde. Moradores de Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio, estão reunindo documentos sobre as multas aplicadas na rodovia Rio Santos entre 2023 e esse ano, após alegações de terem sido cobrados indevidamente por falha do pedágio Free Flow, o sistema de cobrança automática. Os documentos serão enviados à Justiça para serem anexados ao processo que contesta as cobranças desde que o novo método foi implantado. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubou a liminar que cancelava as cobranças e, portanto, elas seguem em funcionamento. É com você. Obrigado pelas informações, Ana. Situação delicada, né? Imagina você ser cobrado a mais aí por conta do pedágio. Situação difícil de fato. A gente vai continuar acompanhando e a nossa equipe do Correio Sul Fluminense trazendo as atualizações. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, tem a nossa entrevista de hoje. Não saia daí, intervalo é rápido, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Início aqui a nossa entrevista de hoje, queria agradecer primeiro, Júlio, obviamente, sua presença mais uma vez aqui com a gente para falar um pouquinho sobre os índices do setor da indústria, e principalmente na nossa região. Queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Boa tarde, Richard. É um prazer aqui estar podendo falar com vocês aqui. Eu sou Júlio Talon, sou diretor-presidente da GSL aqui em Petrópolis e também presidente da Firjan Serrana, né? A nossa regional aqui em Petrópolis. Bom, vamos falar então sobre os índices mais uma vez, né? O setor da indústria Vamos lá. sendo um dos principais aí para a geração de emprego e renda aqui em Petrópolis, Júlio. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que isso representa para a cidade e, obviamente, como que a indústria tem impactado também nessa geração de emprego e renda. Acho que o primeiro trimestre do ano, acho que ele foi muito positivo aqui, né, na nossa cidade, aqui em Petrópolis. A indústria teve uma participação significativa, né, aproximadamente 50%, né, de todos os postos de trabalho que foram gerados nesse primeiro trimestre do ano, né, foram gerados na indústria, né, e que é extremamente importante e muito alinhado também com o que nós na Firjan nos propomos a fazer, né, que é apoiar esse segmento que é tão importante, que gera mão de obra qualificada, inovação, traz novas tecnologias, né, e consequentemente, empregos de mais alta remuneração, né? Então, foi um trimestre muito positivo e a indústria teve um destaque, eu diria que significativo. Sim, até quando a gente olha os próprios índices, referente a março, por exemplo, né, o setor da indústria foi ali o principal que levou a esse impacto positivo também nesse mês. Queria que você falasse também sobre, dentro da indústria, existe algum setor que mais contratou e que tem aí um ponto mais crucial para fazer com que esse número, essa geração de emprego e renda, ela também seja maior aqui na cidade? Esse primeiro trimestre, eu diria que
vários segmentos, vários setores dentro da indústria contribuíram para isso. Acho que eu poderia destacar a indústria têxtil, né? A fabricação de produtos têxteis, ela teve uma relevância importante nesse primeiro trimestre, mas acho que outros segmentos, mesmo dentro da área de metal mecânica, também tiveram contribuições importantes. E existe uma expectativa, a gente tem esse primeiro trimestre muito positivo, né? Esses dados não só relacionados a Petrópolis, mas também no estado como um todo, esse índice ele é muito positivo. E existe uma expectativa para os próximos meses também, a tendência é a indústria continuar gerando emprego e renda? Eu acho que sim, né? Eu sou otimista por natureza, mas eu vejo hoje a possibilidade de um aquecimento do mercado de uma maneira geral, né? No sentido daí mais amplo da palavra. Eu acho que alguns outros fatores vão ser importantes, né, para que esse aquecimento de mercado que a gente hoje está vislumbrando, né, ele se consolide, né? Mas eu vejo de uma maneira bastante positiva uma possibilidade, né, da indústria continuar nessa tendência, né, de geração de mais postos de trabalho ao longo de 2024. Você comentou justamente sobre essa questão aí de fatores que podem influenciar. Você pode citar alguns para a gente? Sim, acho que tem muitos fatores aqui, especialmente aqui na nossa região aqui, que hoje eu diria que são alguns entraves, né, falando localmente, né, acho que a questão de infraestrutura, né, da logística, né, dos acessos, né, a nossa região, portanto, não só para recebimento de materiais, mas também para escoamento da produção. Acho que isso é um entrave importante dentro desse contexto todo. Acho que existem outras preocupações, né, dos industriais aqui de Petrópolis, como por fornecimento, estabilidade e qualidade, né, do fornecimento da energia elétrica. Acho que isso também é um outro ponto importante, né, que vem sendo tratado, mas ainda precisa de muitos avanços, né, muitas melhorias. Esses são entraves locais, né, e, obviamente, né, toda a questão macroeconômica, né, que envolve a economia do país como um todo, né, e a gente está aí às vésperas aí de ter uma consolidação aí da reforma tributária, né, para que se possa se criar um ambiente, eu diria que mais positivo, né, um ambiente mais amigável, né, para que novos investimentos possam ser feitos e, consequentemente, a gente amplia a possibilidade de geração de novos postos de trabalho. Júlio, vou fazer uma pergunta aqui, até um pouco daquilo, diferente um pouco daquilo que foi até encaminhado para você, mas que me veio como um gancho do que você acabou de citar, da questão, por exemplo, relacionada ao escoamento, né, desses materiais, né, desse serviço também como um todo. A gente está aí acompanhando trâmites, por exemplo, sobre a nova subida da serra, as obras vão voltar, não vão voltar. A nova subida da serra pode auxiliar também nessa geração de empregos aqui, ela sendo finalizada? Cara, eu acho que a nova subida da serra ela é vital para que isso aconteça. Ela é vital para isso que aconteça, né? Não só no ponto de vista da indústria, né? Mas hoje você vê a indústria ela é muito prejudicada com a questão né, dessa logística ruim que nós temos hoje aqui, com a falta de uma nova subida da serra, né, de manutenção adequada, não só para o trânsito, né, das mercadorias, mas trânsito das pessoas. O turismo, né, ele é extremamente impactado, né, especialmente nas épocas em que, né, de chuvas, né, onde existe uma preocupação muito grande, né, quanto às condições, né, da nova subida da serra, consequentemente, né, afetando o turismo, né, a gente tem um impacto direto em todo o setor de serviços,
né? Eu não tenho dúvidas que porque um dos grandes entraves para um crescimento mais acelerado, né, de todos os segmentos econômicos e de geração de emprego de Petrópolis passa pela logística não adequada, né, para ser mais suave, né, hoje com as condições que nós temos aqui na subida da serra aqui, né? E a gente aguarda com ansiedade, né, que essa nova licitação e a retomada dessa obra que é tão importante, não só para Petrópolis, mas eu diria que para o estado do Rio como um todo, né, a BR-040 é um veio de comunicação entre o Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais, isso possa realmente sair dessas discussões, né, desse vem lá, vem cá, e se torne realidade. Aproveitando ainda também esse gancho, falando sobre a questão da energia elétrica, a gente sabe a licitação, a concessão, perdão, tanto da Enel quanto da Light também estão aí basicamente chegando ao fim, se não me engano, em 2026 finaliza. Isso, como que também a energia elétrica pode impactar hoje para o serviço da indústria e de que maneira é também importante que as concessionárias tenham esse olhar mais atento para esse fornecimento de energia, tendo em vista a importância, por exemplo, da indústria em Petrópolis? Lógico, você vê, por exemplo, na indústria, né? Hoje, aqui na região, infelizmente, a gente não só problemas para instalação de novas, dificuldades, eu diria que muitas das vezes o processo é muito lento para a instalação de novas empresas, mas também, acho que talvez o ponto que seria mais relevante é a questão da estabilidade, né, do fornecimento de energia elétrica, né? Hoje as empresas, as indústrias, hoje investem cada vez mais em equipamentos mais sofisticados, equipamentos que são muito sensíveis, né, a essas oscilações, né, de tensão na rede. Isso gera prejuízos, né, não só porque, às vezes, algum desses equipamentos não consegue funcionar adequadamente, mas, às vezes, pode até ter um dano maior nesse equipamento que adiciona custos de manutenção às indústrias, né? Você vê uma outra preocupação, né, a indústria alimentícia de bebidas, que é um setor bastante forte dentro da indústria aqui em Petrópolis, tem uma preocupação grande, tem um requisito, diria que muito, muito, muito forte, né, de ter estabilidade, né, no fornecimento de energia elétrica, né? Os equipamentos precisam receber uma tensão mínima, né, para que eles operem, né, freezer, forno, né, operem nas condições ideais, né, para garantir a qualidade dos produtos que são fabricados aqui. Então, só como exemplos desses, como eu acabei de citar aqui agora, eles atestam a importância da qualidade do fornecimento, da estabilidade do fornecimento da energia elétrica. Perfeitamente. Júlio, para a gente poder finalizar aqui, de um contexto um pouco mais generalizado, eu gostaria da sua análise, enfim, a sua opinião de como a gente pode ter os próximos meses, tendo em vista, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, o estado foi muito impactado. Isso, de alguma forma, pode reverberar em amplitude nacional, justamente pela grandeza que foi a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Isso, de alguma forma, pode impactar também o setor industrial aqui no país? Eu acho que acho que de uma maneira geral, né, acho que alguns impactos eles podem surgir daí, né? É difícil a gente avaliar nesse momento, né? Porque o Rio Grande do Sul, é um estado importante, né? Não somente no aspecto industrial, mas também na questão da agricultura, né? Você vê aí a questão do arroz, né? Eu diria que mais de 50% de todo o arroz que é produzido aqui no Brasil ele é produzido no Rio Grande do Sul, né? Hoje é muito difícil a gente fazer uma análise e avaliar quais serão todos os impactos e desdobramentos dessa tragédia que, né, se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Eu acho que uma coisa
a gente precisa parar para refletir, né? Acho que a população, acho que não só a população, né, mas acho que principalmente por as lideranças do país, né, sobre, né, essa tendência, né, de desastres naturais, né, que a gente começa a ver por numa frequência muito maior do que se costumava ver no passado, né? Por conta disso, é urgente realmente que todas as ações, né, voltadas, né, à preservação do meio ambiente, à prevenção, né, dos desastres naturais, né, a ocupação regular do solo, né, esses temas sejam discutidos, acho que com muita urgência, né, e com a máxima seriedade possível, né, para que a gente possa minimizar, né, tragédias como essa que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, infelizmente, né, e que nós aqui na nossa região, né, talvez não numa escala tão grande estadual como, né, a gente está vendo no Rio Grande do Sul, mas aqui na nossa região a gente sofre muito com isso, né, e é preciso realmente pôr um olhar, né, da sociedade civil, das autoridades, né, para essa questão, porque a gente já não pode mais tratar isso como uma fatalidade, poxa, como uma coisa, por um desastre que não poderia ser evitado. Pode sim, tem muitas ações que podem ser feitas, né, para que a gente não consiga evitar, mas que a gente possa minimizar, né, esses impactos, né, não só na economia, mas o principal impacto, né, que são nas pessoas, né, da gente vê, né, pessoas perdendo não só, né, trabalho de uma vida inteira, né, mas perdendo entes queridos, amigos queridos, né, a gente, né, vidas, né, que são perdidas, né, a cada tragédia como essa. Júlio, alguma outra informação talvez importante em relação ao setor que talvez a gente não tenha abordado que eu gostaria de ressaltar? Não, acho que não, Richard. Acho que a gente cobriu bem. Acho que a gente acabou até cobrindo um pouco mais né, do que eu esperava, mas acho que foi uma boa conversa, né? Espero ter contribuído de alguma maneira. E, mais uma vez, né, agradeço aí a disponibilidade de vocês, né, e o espaço, né, que é dado, acho que para a Firjan, né, para que a gente possa falar um pouquinho, né, de tudo que a gente tem feito aqui e de como anda, né, não só dos desafios, né, do setor industrial aqui da nossa região, mas também das oportunidades, que são muitas, né? Haja visto aí que a gente continua gerando empregos, né? Então, as oportunidades, elas estão aí. Com toda certeza. A gente, obviamente, também agradece o espaço, né, e a atenção aqui com a nossa equipe para falar também um pouquinho sobre o setor, um dos que mais tem empregado aqui na cidade. Tá ótimo. Muito obrigado aí, Richard. Um grande abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.